Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês. O desejo do meu coração é que a palavra de Deus vá de encontro ao seu coração e a todas as suas necessidades de ordem material, espiritual, física, na saúde, no corpo, na alma. Possa trazer a você nesta manhã cura divina, amados, em todas as circunstâncias, em todos os segmentos da sua vida. Em nome de Jesus, vamos colocar essa palavra, vamos aplicá-la aos nossos corações, para as nossas vidas. Aqui nós vamos ver Davi falando sempre, com frequência, em todos os salmos, que devemos meditar em Deus, que devemos meditar na sua bondade, nas obras das suas mãos, nos caminhos do Senhor, né? E é muito bom e é muito inspirador para você e para mim pensar na grandeza, na bondade de Deus e em todas as maravilhosas obras do Senhor. É isso que Davi fala aqui nesse Salmo 65, que nós vamos meditar nele hoje, amém? Eu vou fazer, como sempre faço, um resumo dos Salmos. E nós vamos ver aqui Davi retratando, falando sobre as alegrias do seu coração por ele seguir a Deus. E ele o louva por toda a sua bondade, por Deus sustentar a criação que ele fez, e por ele gerar colheitas maravilhosas e generosas. Ele expressa isso aqui, nesse salmo. Então, ele fala aqui já no verso 1, falando assim, amados, para nós, olha, o louvor te aguarda em Sião. Quem é a Sião de Deus aqui na terra? Somos nós, a igreja, que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Ele fala, o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. E ele fala assim também no verso 2, ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizestes propiciação, é o termo certo, por nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ele fala assim, como são felizes aqueles que escolhes a trazer a ti para viverem nos teus átrios. E ele diz mais, transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Amados, Davi também, ele se expressa dessa maneira falando do Salmo 133, onde ele fala assim, olha, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, e como é precioso o óleo que é derramado sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, quer dizer, sobre a igreja, sobre nós, sobre o povo de Deus. E ele diz mais assim na parte B do versículo 3 do Salmo 133. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. É na comunhão, amados, da igreja, do corpo de Cristo. E Davi cita isso no Salmo 65, e mais à frente, quando nós formos estudar o Salmo 133, que eu já disse a vocês, que eu sei ele até de cor, você e eu temos que estar congregando, devemos estar unidos em oração, louvando e glorificando a Deus. Nós vemos aqui, nesse Salmo 65, que ele tem 13 versículos. Ele fala sobre a gratidão do seu coração. Davi agradece a Deus por seus feitos maravilhosos. Ele fala que Deus responde às orações com feitos maravilhosos, né? Nós vimos no verso 1, 2 até o verso 5. Ele fala do perdão dos pecados e ele fala da alegria que Deus nos concede. E ele fala que a alegria ela se encontra no templo santo de Deus, na presença de Deus. Ele fala assim, olha, a alegria encontra-se no templo santo de Deus. Nós somos templos da casa de Deus, somos casa de Deus. Mas quando nós nos reunimos no templo, que é a casa de Deus, onde nós nos reunimos para
orar, buscar a Deus, adorar a Deus, ouvir a palavra, é na reunião dos santos, como o salmista falou, que eu disse a vocês no Salmo 133. Então, ele diz que Deus concede a alegria. E a alegria se encontra no templo santo de Deus. Porque Deus o Senhor Jesus é a nossa alegria, é a nossa força. É bíblico isso. Então, nós vemos aqui Davi agradecendo a Deus por seus feitos criativos, por toda a criação de Deus. Tudo que foi criado, tudo que foi formado por esse Deus soberano e poderoso. Ele demonstra o poder de Deus aqui falando, que Deus, ele forma as montanhas, que ele silencia os oceanos, que ele rega a terra para fazer crescer as plantas. Isso é lindo demais, ele engrandece a Deus por tudo que Deus fez, né? Que Deus torna o solo rico, fértil, produtivo. Tudo isso ele fala nesse salmo, engrandecendo a Deus, glorificando a Deus. E Davi faz esse salmo como um cântico para o Senhor, como uma adoração. E ele fala que Deus rega a terra para fazê-la crescer e crescer as plantas, né? Deus gera colheitas, ele diz, generosas e pastos verdejantes. Eu quero ler esse texto que é do verso 8 até o 10, ele fala assim, amados, olha, eu vou ler aqui. Tremem os habitantes da terra, distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente desperta as canções de alegria. O verso 9. Cuidas da terra e as regas fartamente e a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. Encharcas os seus sucos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoa as suas colheitas. Olha o verso 11, amados. Ele fala assim, coroas o ano com a tua bondade, por onde passas, emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigos, e eles exultam e cantam de alegria. Amados, Davi, nesse salmo, retratando para você e para mim, nesses 13 versículos do Salmo 65, a grandeza, o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a terra. E Davi se alegra em Deus, e ele louva a Deus por sustentar toda a sua criação e gerar colheitas fartas, abundantes e generosas. Meus amados, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas que a terra ele a deu aos filhos dos homens. Você vai ver isso lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden, diz que era para que ele cultivasse, tomasse conta daquele jardim. Depois nós vemos, quando aconteceu o dilúvio, novamente Deus deu a mesma ordem para Noé. E Deus tem dado esta ordem para você e para mim continuadamente, lendo a palavra de Deus. Nós podemos, assim como Davi, enxergar a glória de Deus, enxergar a grandeza de Deus, amados. Sabe, da janela do meu apartamento aqui onde eu moro, eu vejo os céus, as nuvens, né? Eu vejo os prédios, eu vejo a criação de Deus, eu vejo as árvores, que eu moro bem perto aqui no, ai meu Deus, na aclimação, perto do Parque da Aclimação, que eu vejo as árvores, eu vejo os pássaros, eu vejo a natureza quando eu olho para os céus. Você também vê. Eu estou dando um exemplo, né? Eu vejo a grandeza de Deus. E Davi, ele está nesse salmo se expressando exatamente aquilo que eu estou dizendo que eu vejo, que você também vê. Então, quando você olhar para a natureza, olhar para os céus e ver as nuvens que parecem flocos de algodão, que parecem estar tão perto de nós, que dá a impressão que nós podemos tocá-las com as mãos, e está tão distante, esse Deus é tremendo. Louve a Deus, glorifique a Deus, engrandeça a Deus pela sua criação. Tenha um coração grato, contrito, quebrantado, que Deus não despreza. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Fique com esse Salmo 65 hoje. Leia-o em meditação e em adoração ao Senhor.
e pratique aquilo que a palavra de Deus nos ensina, adorando, cantando, louvando e agradecendo a Deus pelos seus grandes feitos, pelas maravilhas que Ele criou. A maior maravilha que Deus criou no Salmo 8 está expressando isso. O homem, criação de Deus, imagem e semelhança desse Deus soberano. Isso é que você e eu somos, amém? Fique com a palavra de Deus no seu coração. Vou pedir, tem tido muito poucos likes. Entra lá, dá um likezinho, dá um joinha lá e compartilha a palavra. Seja a boca de Deus, amém? Deus te abençoe.